Olá, gente, tudo bom? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a tabela periódica, tá? Essa tabela periódica que é bastante conhecida pelo mundo inteiro e hoje nós vamos aprofundar para a gente conhecer melhor sobre os átomos. Nós sabemos, os elementos estão dispostos em uma tabela. Os critérios usados para organizar esses elementos foram estabelecidos com o decorrer do tempo, né? Com o passar do tempo. Um importante passo foi dado mais ou menos em 1869 através da Universidade, né, de São Petersburgo. O estudante cientista, né, Dmitri Mendeleev, escreveu um livro falando sobre esses conhecimentos dos elementos daquela época, né? Na época ele começou falando sobre 63 elementos. Hoje a tabela atual tem 118 elementos, né, em 7 linhas. A partir daí do conhecimento desse cientista, né, Mendeleev, a gente começou a conhecer a tabela que hoje nós vemos até hoje, né? No caso, nós conhecemos até hoje. Vamos conhecer agora rapidamente a tabela. Na tabela, se você pode observar, nós temos esse formato, tá? A tabela atual. O hidrogênio, gente, o hidrogênio é um gás, ele é inodoro, quer dizer, não tem cheiro, né? Não tem sabor. E outra coisa, ele não se enquadra em nenhuma família da tabela periódica. Gente, a tabela periódica ela é dividida em famílias e períodos, mas já nós vamos falar sobre isso, tá? Então você vê aí, ó, ele é sozinho, ele é o órfão da tabela periódica, tá? O hidrogênio não tem família. Então, mas geralmente ele é enquadrado aí na primeira família e no primeiro período, tá? Que nós vamos já observar. Os gases nobres ali de amarelo, vocês estão vendo, são todos gases que raramente se misturam com outros elementos. Por quê? Porque ele já tem 8 elétrons na sua última camada, já atingindo assim a sua regra do octeto, tá? Nós temos também aí de roxo os metais, possuem brilho, bons condutores de calor e eletricidade, solidez, exceto mercúrio, maleabilidade e ductilidade, tá? E por último nós temos aí os verdinhos, os ametais, são aqueles que não são metais, eles não são brilhosos, não possuem bons condutores, não são bons condutores de eletricidade e não são sólidos, né? Não são maleáveis e dúcteis, não são. Então o que acontece? Nós temos aí uma pequena divisão. Agora nós vamos dividi-los em partes, né, menores para a gente conhecer melhor a tabela. Nós temos aí a tabela atual, gente. Essa tabela, tá? Ela vai descrever bastante. Onde você pode observar, nós temos aí a primeira coluna, tem um númerozinho lá em cima, né? A primeira coluna são os metais alcalinos. A segunda coluna, os metais alcalinos terrosos. Essa parte laranja são os metais de transição, tá? Então, resumindo para vocês, essa primeira parte aí, né, todinha, vocês estão vendo também, né? Esse lilás aí, gente, pertence a essa parte laranja, tá? Ele apenas, ó, o primeiro aí, que são chamados de lantanídeos, eles estão na mesma linha ali do CS, do BA, do bário, né? Eles estão na mesma linha. E já esse daí do AC, né? Que é os lantanídeos e os actinídeos. Os actinídeos, que é AC, eles estão nessa última linha aí do França e do rádio, né? Então, é só para a gente compreender um pouco. E os amarelos ali são considerados como os não metais, mas a gente vai ver agora na próxima tabela, eles já minuciosamente característicos. Então pronto, gente. Essa tabela aqui é a tabela que vai dizer todas as divisões da tabela periódica. Primeira coisa, nós vamos ver pelo hidrogênio, o verdezinho lá. Ele não é metal e ele não se enquadra em família nenhuma, tá? Ele se enquadra junto com... Lá do outro lado você está vendo verdezinho claro igual ao hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre, o selênio, o fósforo. Todos esses são não metais, tá? Eles não são metais, tudo bem? Agora vamos passar para a primeira coluna aí, a laranja que você está vendo aí do lado esquerdo. Metais alcalinos são chamados de metais alcalinos. A amarela do lado são os metais alcalinos terrosos.
Toda essa parte rosa, clara aí que vocês estão vendo, são metais de transição, são chamados metais de transição. Professor, e essas duas colunas embaixo? Eu acabei de falar no slide passado que são os lantanídeos, né, e os actinídeos. Eles são metais de transição? São. Eles têm esse nome, mas eles estão lá naquelas... Você está observando, ele está dizendo que ele está naquela linha lá de cima, né? Ó, por exemplo, os azulzinhos, os lantanídeos, eles estão ali naquela antepenúltima linha, né? Que é do CS, do BA, né? É o Césio e o bário. Já os actinídeos, os lilás, estão na última linha da tabela periódica aí, tá? Então, agora vamos para a parte ali cinza. Se você observar, tem o alumínio, Al, o Ga, o gálio na parte cinza. Ali são chamados de outros metais. Eles são metais? São, mas são outros metais, tá? Não se enquadram no de transição. Nós temos também os semimetais, que é o boro, o silício, né, o germano. Todos esses aí, o polônio, são chamados de semimetais. Eles não têm tanta característica de metais, mas também não são não metais. Eles estão assim, digamos, com uma pequena porcentagem de chance de ser metais, tá? Então, a gente já viu aí os verde claro, que são os não metais. Agora vamos para o azul claro. O azul claro nós chamamos de halogênios, tá? São halogênios. Essa família aí é a família dos halogênios, certo? Por último, nós temos o azul mais escuro, que são os gases nobres. Explicando o que são gases nobres, são aqueles gases que na sua última camada já possuem 8 elétrons, já atingiram a regra do octeto. Tá aí, gente, nós vamos agora, né? Os alcalinos de vermelho, né? Tá bem classificado aí as famílias dos alcalinos, os alcalinos terrosos, os calcogênios lá, a família do oxigênio e por aí vai. Tem mais claridade, mais, digamos, classificação. Uma coisa que agora que eu quero que vocês entendam o que é família e período. Família pode ser chamada de grupo também, tá? Então, gente, ó, se você observar também aí do lado esquerdo, família é o que está de cima para baixo, a coluna. Então, nós observando aqui, ó, nós estamos vendo, ó, tem a coluna 1, 2, 3, 4, 5, de cima para baixo, 6, 7, até 18. São 18 grupos ou famílias, 18 grupos ou famílias. Nós temos também os períodos aqui do lado esquerdo, você pode observar, né? Nós temos aqui os períodos. Os períodos, gente, são essas linhas, ó. O período 1 vai aqui, ó, e engloba, tá? Período 1. Período 2, ó, atravessa ao lado. Período 3, e assim eu vou. São 7 períodos. 7, tá? 4, 5, 6 e 7. 7 períodos, tá? São 7 períodos. O que acontece? O que eu quero que vocês entendam? Os lantanídeos e os actinídeos, eles estão enquadrados aqui, ó, os lantanídeos e actinídeos são enquadrados nesse espaço que tem aqui, ó, tá? Um aqui nessa parte de cima, o outro na parte aqui de baixo, certo? Então, eles pertencem a esse período. Por exemplo, os lantanídeos ao período 6, tá? E o actinídeo ao período 7. Então, se eu disser assim, ó, onde está localizado o elemento químico que está bem aqui, ó, nos lantanídeos, aí eu vou procurar onde é que ele está localizado, qual é o período e o grupo. O período é esse aqui, ó, o período 3, que é esse, ó, descendo. E o grupo, se é lantanídeo, ele está aqui, ó, no sexto período, tá? Então eu faço tipo batalha naval. Nós vamos já ver isso e vocês vão entender o que é que eu tô falando, tá? Tá aí, ó. Por exemplo, o hidrogênio, ele pertence ao primeiro período e, ó, o primeiro período e o grupo 1, que é de cima para baixo, tá? O grupo 1. Todo mundo aqui, ó, é do grupo 1 ou família 1, tá certo? Então vamos passar também mais aqui ao que eu falei, né? O grupo, o sexto período e o sétimo período aqui, os lantanídeos e os actinídeos, tá? Pra gente não confundir. Eu perguntei agora, vou perguntar agora a vocês qual período, né? Qual período
e qual grupo ou família pertence o rádio, tá? Qual grupo ou família pertence o rádio? Eu vou voltar lá na tabela periódica e vou olhar onde é que está o rádio, tá? Vamos localizar, gente. O rádio, ó, já achei, ele está aqui, ó. Certo? Vamos agora. O período aqui é o período 1, período 2. Então eu já sei, aliás, o grupo ou família 1, que ele é da família 2 ou grupo 2, né? Tanto faz, grupo ou família. E agora o período, gente, aqui, ó, período 1, período 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou responder lá o grupo 2 e grupo, né? Vou responder 2, não, desculpa, grupo 2 e período, deixa eu apagar tudo, né, que é melhor. Grupo, nós vamos ter o 2 e o período 7. Nós achamos lá, tipo batalha naval, tá? Agora nós vamos do rubídio. Rubídio, nós vamos procurar na tabela periódica o rubídio. Gente, se você observar, o rubídio eu já achei, tá? O rubídio ele tá aqui, ó. Então, o rubídio ele pertence ao grupo ou família 1. E aí o período é assim, ó, na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5 na horizontal. Ele pertence ao grupo 1, período 5, tá? Grupo 1, período 5. Grupo 1, período 5. Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido aí toda a história da tabela periódica e que façam uma boa prova. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom?